Que a paz de Cristo sejam com todos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esta pequena mensagem para que seja para a edificação das nossas vidas neste momento. Louvado seja Deus, aleluias. Amados, neste pequeno versículo que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Filipos, Paulo fala para pessoas que tinham se convertido ao Evangelho de Cristo. E, de certa forma, essas pessoas, na maioria, eram pessoas já com experiência na fé, prosélitos, pessoas que já tinham tempos no Evangelho. E Paulo ali trata como se fosse novos convertidos, trata como se fosse neófitos na fé. Mas, amados, esta é a preocupação de Paulo, apesar de também ter neófitos na fé, porque era uma igreja que estava em crescimento, uma igreja que, ali, segundo os historiadores, tinha 10 anos quando Paulo escreveu essa carta. E Paulo trata com muito zelo. O trato de Paulo para eles é um trato de pai para filho. Para que esses filhos, não viessem se desviar da fé, do caminho, não retroceder. Porque Paulo, de certa forma, já conhecia essa história de retroceder, essa história de desobediência, Porque Paulo era judeu e Paulo conhecia a desobediência dos judeus, conhecia também todas as abominações que os judeus praticavam. Por isso, a preocupação de Paulo pelos filipenses, pois ali, Filipos, era uma nação idólatra, uma nação cheia de pecados. Ali, Filipos era uma nação macedônica, uma nação que foi dominada ali, uma nação que naquela época estava na mão dos romanos, idolatria, sincretismo religioso, muita filosofia, muito gnosticismo. E Paulo ali ele tinha essa preocupação de pai com seus filhos, para que os seus filhos não retrocedessem. Paulo era um pastor preocupado com suas ovelhas. Paulo, ele, desde o nascimento da igreja até aquele momento, ele se preocupava muito. E ali estava uma igreja ainda muito nova. Eram pessoas que a qualquer momento poderiam ser induzidas, porque Paulo, ele estava um pouco afastado ali da igreja, porque ele tinha levantado obreiros para dar assistência, como Timóteo, Como o próprio irmão que levou ali sustento a Paulo, Epafroditas, que dava ali assistência também à igreja. Lídia, que foi uma das que Paulo conheceu em Filipos e cedeu a casa para que ali essa igreja de Filipos crescesse. Amados, mas o zelo de Paulo traduz o zelo de Deus por seus filhos. Lá em Salomão, lá em Salmos, quer dizer, Salmos 42, que foi ali Davi, ele nos mostra isso. Olha só o que Deus diz para nós, através do profeta
Davi, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Amado, essa rocha é Jesus, é Cristo. Firmou os meus passos. Amado, Ele só não nos tira do lamaçal, do lodo, mas Deus, Ele também firma os nossos passos. Ele firma os nossos passos para que não tropeçamos, não venhamos a tropeçar, para que não caiamos, meu irmão, para que a gente não caia. Cair, amados, não se tornará uma coisa estática, apenas cair e ficar ali parado. Não, irmãos. Cair significa retroceder, significa voltar, perder a bênção. É como o cão que torna ao seu próprio vômito, como disse Salomão, nos escrevendo este provérbio. Nos mostra que o tolo é quem volta a praticar as loucuras que antes fazia, depois de ter conhecido a sabedoria. Salomão quis dizer isso, que tolo é aquele, depois de aprender tudo, voltar a fazer tudo que era errado. Amado, esta é uma lição tão importante que Pedro, em sua epístola, no capítulo 2, versículo 21 e 22, ele nos diz: teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. E como diz a velha parábola, o cachorro volta a farejar o vômito, quer dizer, ele parafraseou aqui Salomão em seu provérbio. O cachorro volta a farejar o vômito, e a porca, depois de lavada, volta à lama em que se espoja. Meus amados, Deus não quer que a gente volte a esse lamaçal. Do lamaçal em que Ele nos tirou, foi para nos assentar entre os príncipes e ceiar na mesa com eles. Aleluias! Amado, Deus já tirou de nossas mãos o cálice do tormento. Ele pleiteia a nossa causa. Do cálice do tentador e da sua ira fomos livres. Quer dizer, as algemas foram quebradas. Aquele que nos aprisionava no pecado, agora somos livres, banhados pelo sangue do Senhor Jesus, lavado na água do Espírito Santo. Nova criatura somos, tudo se fez novo. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Amado, o homem é inquieto, é ansioso. E na sua ansiedade, ele pode cair. O próprio Paulo falou, aquele que está de pé, olha, não caia. Coloca os teus caminhos no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Vigiai, irmão, porque o diabo é vosso adversário e anda tentando o homem, buscando a quem possa matar. Amados, nós andávamos desgarados como ovelhas sem pastores, ovelhas sem pastores, mas aquele que nos amou primeiro enviou seu Filho, Cristo, que levou todas as nossas iniquidades, levou também as nossas dores. Hoje somos sarados. Sarados não só
materialmente, mas somos sarados das feridas do pecado que rasgava o nosso coração. Hoje essa ferida está fechada para que o pecado não entre mais em nós. Não que nós não somos pecadores, porque todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Mas, amados, nós não nos fartamos mais desse pecado. Nós nos fartamos com o pão. O pecador se farta do pecado porque ele se alegra. Ele se alegra no pecado e tem prazer em pecar. Mas nós que fomos resgatados das trevas para a luz, que nos afastamos desse pecado, e se pecarmos, temos o nosso advogado fiel, mas que não procuremos pecar, levemos uma vida de santidade, meus amados, e não olhemos mais para trás. A estrada que ficou para trás, ela se fechou, ela não tem mais acesso para nós. Fomos resgatados das trevas para a luz. Memorize isso. Fomos resgatados das trevas para a luz. A luz dissipou todas as trevas nas nossas vidas. Amados, o dom perfeito de Deus está em nós. E todo dom perfeito, toda dádiva que nós recebemos de Deus, ela vem do céu, meus amados. Vem do alto. E desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, meus amados, precisamos resistir. Resistir e resistir. Mas resistir com o auxílio desta luz. Dentro desta luz. Pois a vereda dos justos é como a luz da aurora. E o justo vive pela fé desta luz. E essa luz, amados, que é o sol da justiça, vai brilhando mais e mais dentro de nós, até ser dia perfeito. Que coisa maravilhosa! O dia perfeito, amados, é lá na eternidade. E, amados, aquele que é perfeito, quando vier, então, o que é perfeito nos arrebatará. E o que é imperfeito será destruído, desaparecerá. E aí estaremos, amados, na glória com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Medite, amados, nesta palavra. Medite. É o que o Senhor tem me dado para repassar para vocês, para todos nós, para mim. Isso aqui é para mim. Deus me deu para mim também. É para todos nós que estamos na caminhada. Eu me coloco também. O que eu mais oro a Deus, que é não voltar ao lamaçal. Amados, quando Deus me resgatou, Ele me deu uma palavra. E essa palavra está lá em Isaías 51, eu nunca mais esqueço. Ele diz assim, Isaías 51. Eu vou ler do 21, 51, 21. Portanto, agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais deles beberás. Amados, Deus esqueceu todas as transgressões. Ele não se agrada daquele que retrocede. Não se agrada. Deus não se agrada do que retrocede. Ele tirou as algemas que nos aprisionavam ao pecado. As algemas que Satanás jogou sobre nós. Mas louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós somos libertos
como diz na carta de Paulo aos Gálatas. Memorize isso. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Meu amado, esse jugo para mim eu não quero mais. E oro também para que esse jugo não esteja sobre ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Tomai o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluia. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém. Glória a Deus.